Fala, galerinha do sétimo ano. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa videoaula de história, né? É o nosso vídeo 3. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a Reforma Católica. Na videoaula passada nós falamos sobre a Reforma Protestante e aí falamos sobre o surgimento do protestantismo, né? O que a gente conhece como evangélicos aqui, que deu origem aos evangélicos protestantes na Europa no século XVI. E aí a gente viu que esse movimento foi um movimento criticando, que sai da Igreja Católica, criticando alguns aspectos da Igreja Católica, como a venda de indulgências, a venda de cargos eclesiásticos, a venda de cargos, altos cargos na Igreja. E aí a gente viu que a Igreja Católica ela vai dar uma resposta. E essa resposta é conhecida como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Tá? É o tema 4 da unidade 2 do livro de vocês, na página 62. Então, podem acompanhar aí. Tá? Esse é o material que a gente utilizou, né, para a Reforma Protestante na semana passada. Vamos dar continuidade. Isso aqui são algumas coisas que a gente falou: luteranismo, né, a venda de indulgências, as doutrinas que ele leva. Dos sacramentos, o luteranismo só leva 2, o batismo e a eucaristia, né, dos 7 sacramentos católicos. Falei do anabatismo, mesmo ele não está no livro de vocês, calvinismo, anglicanismo, e aí, agora sim, a Reforma Católica. Então, galera, a Reforma Protestante, ela vai provocar uma divisão definitiva na cristandade. Por quê? Cristãos são todos aqueles que acreditam em Cristo. Então, todos esses são cristãos, independente se são católicos ou protestantes. Mas aí, até então, até o século XVI, isso era muito dividido dentro da Igreja Católica. O fato de você ser cristão significava que você era católico. Só que houve uma ruptura definitiva na cristandade, né, entre católicos e cristão protestantes, cristão católicos e cristão protestantes. Né? Então, a intolerância começou a surgir. Houve um processo de intolerância e perseguição e grandes guerras religiosas que se estenderam pela Europa. Durante o século XVI, quando foi que começou a Reforma Protestante, se estendeu pelo século XVII. A Igreja Católica, por exemplo, ela reagiu às críticas dos reformadores, do Lutero, às críticas do Calvino. Então, ele reage a essas críticas dos reformadores e cria um movimento que é conhecido como Contra-Reforma e Reforma Católica. Então, diante das questões levantadas ao longo dos últimos anos, a instituição católica decidiu promover a sua própria reforma. Né? Em parte, as respostas dos reformistas, mas também porque havia elementos que deveriam ser revistos. A Igreja Católica sabia que tinha elementos dentro da própria Igreja que precisavam ser revistos. Então, a gente se destaca nesse processo aí de reforma católica ou contra-reforma, a figura do religioso Inácio de Loyola, que foi responsável pela Companhia de Jesus, pela criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, que a gente muito conhece ligado à história do Brasil, porque foram os jesuítas que estavam presentes aqui, e aí a gente tem colégios jesuítas, então eles estiveram muito presentes aqui na história do Brasil. A gente vai ver isso mais à frente quando a gente começar a estudar o processo de colonização brasileira. Mas voltando. Então é importante de perceber que a Igreja Católica ela não estava indiferente aos problemas internos que ela tinha. Né? No entanto, a reforma protestante e a criação de novas igrejas pela Europa, a perda de fiéis, porque os fiéis da Igreja Católica eles saem e se convertem ao protestantismo, se tornam protestantes, então eles perdem fiéis. Né? Pressionou a Igreja a começar um movimento de renovação. E por que a gente fala que houve um processo de intolerância religiosa? Na época das reformas religiosas, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do Estado. Como assim religião do Estado? Se o rei francês fosse católico, a religião oficial do Estado, do país, da França, era o catolicismo. Então todos os franceses eram obrigados a seguir o catolicismo, mesmo sendo protestante. Se o rei inglês se converteu ao protestantismo, ele vai tornar o protestantismo religião oficial. E aí todos os súditos ingleses passam a ter que seguir a religião protestante, mesmo sendo católico. Então, na época das reformas, as pessoas eram obrigadas a seguir essa religião do Estado. Então, era um motivo de eclosão de guerras religiosas, porque a pessoa tinha sua religião e queria seguir a outra, então isso leva à guerra. Então, isso se espalhou pela Europa. Né? Atualmente, existe conflito
religiosos em milhares de partes do mundo, mas é por questões de intolerância, de não aceitar a religião do outro. Por exemplo, na Nigéria e na Indonésia existem disputa entre muçulmanos e cristãos. Na Síria e no Iraque, entre muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas. Na Índia, entre o hinduísmo e os adeptos do Islã, né? Entre os muçulmanos. Então a gente tem uma série de reformas. Aqui no Brasil a gente vê alguns casos de reforma de intolerância religiosa com os seguidores, né, das religiões de matriz africana, por ter todo um preconceito, e as pessoas acabam exercendo ali um preconceito com as religiões por não aceitar. Tá? Mas vamos continuar aqui. Bebendo água, gente. Então, o instrumento da Contra-Reforma. Como é que se deu a Contra-Reforma? Então, para dar início à Reforma Católica, em 1545, o Papa Paulo III vai convocar um concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião, né? Só que não é uma reunião de qualquer pessoa, é a reunião do alto clero. Então vão o quê? Arcebispos, cardeais, só vai a alta cúpula do clero. O padre da sua paróquia provavelmente não, é igual quando você tem a escolha de um novo papa. Eles fazem uma reunião, mas só vai a alta cúpula da igreja. Então é uma reunião do alto clero, né? Convocado para decidir a respeito das doutrinas e os costumes da igreja. Então ele convocou um concílio na cidade italiana de Trento, por isso que o concílio chama Concílio de Trento. O concílio geralmente recebe o nome da cidade que ele ocorreu. Então o Concílio de Trento, como ficou conhecido, reafirmou os dogmas e ritos católicos. E aí reafirmou o quê? A salvação pela fé e pelas boas obras, a presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade e a infiabilidade do Papa como a maior hierarquia dentro da Igreja Católica, a hierarquia eclesiástica depois do Papa, todos os cargos, então reforça a hierarquia da Igreja, né? O celibato, né? O não poder casar dois padres, a devoção aos santos, né? O culto aos santos, que não é levado pelos protestantes, e a Virgem Maria também acontece. Então, isso continua acontecendo. Então eles reafirmam esses dogmas da igreja. E aí, além disso, os 7 sacramentos também são mantidos. Por quê? Nós vimos que quando houve a Reforma Protestante, os protestantes levaram do catolicismo só dois sacramentos, batismo e Eucaristia. O resto eles não levaram. Então eles reafirmam os 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, penitência e extrema-unção. Tá? Além disso, eles também reafirmam a Bíblia e a missa em latim. Então eles continuam dentro desse segmento. Então eles reafirmam, falam, a gente vai continuar seguindo dessa maneira. Então, por meio do Concílio de Trento, a igreja também condenou a venda de indulgências. Lembra que eles vendiam a indulgência, o perdão, né? E a venda de perdão, eles, agora não pode mais vender perdão, acabou, eles acabam com aquilo. Eles condenam, né? Também condenam a venda de cargos eclesiásticos, né? Você poderia comprar um cargo, se tornar um bispo, né? Se tornar um padre, esses cargos poderiam ser vendidos. Agora, não pode mais, eles acabam com isso. Então, além disso, eles vão falar o quê? Para se tornar um religioso, para se tornar um padre, vai ter que fazer seminário. Então, eles determinam a criação de seminários para a formação do clero, além da elaboração do catecismo para ensinar os fiéis. Então, as pessoas passam a fazer aula de catequese. Então, em resumo, a doutrina católica passou a ser usada na evangelização dos fiéis, principalmente dos jovens e das crianças, ensinar a eles a fé católica. Além disso, a igreja organizou um tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Isso a gente vai ver muito a presença do Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil, e se espalhou pelo mundo onde o catolicismo existia. O que era o Tribunal do Santo Ofício? Ele não surge aqui. Eles criaram um naquele momento, mas ele já tinha existido em outros momentos da história. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi criado no século XIII, né, em 1231, com o objetivo de vigiar, julgar e punir aqueles que eram acusados de heresia. O que são os hereges? Aqueles que são acusados de heresia. Aquele que tem um pensamento ou uma conduta, né, que contraria a doutrina estabelecida pela Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica estabelece o culto aos santos ou o culto à Virgem,
eles vão contrário a isso, dizer qualquer coisa contrária a isso é uma heresia. Então as práticas consideradas herégicas, como a prática de feitiçaria, ritos pagãos, a gente vai ver aqui isso no Brasil. Muitos indígenas, né, têm a questão de fazer um chá, fazer os rituais, isso será condenado. Né? Por isso que eles vão catequizar, ensinar os índios a religião católica. Se mantivesse, você poderia ser condenado, levado ao Tribunal de Inquisição por feitiçaria. Ou, por exemplo, questionasse alguma doutrina da igreja. Por exemplo, a igreja católica afirmava o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. A gente viu que Galileu Galilei afirmou o contrário, que o Sol era o centro do universo. Então, por isso, ele foi considerado herege e julgado pelo Tribunal do Santo Ofício. Então, era punir os acusados de heresia, protestantes, judeus, cristãos novos, né, que eram filhos ou netos de judeus que se convertiam ao catolicismo, mas continuavam praticando, escondido as práticas judaicas, né, eles se convertiam porque eram obrigados. Então, eles eram perseguidos pela Inquisição. O tribunal também se carregou de elaborar um índice de livros proibidos, né, um index, que consistiu numa lista de obras censuradas pela Igreja Católica, por serem consideradas prejudiciais à fé católica. Então, eles perseguiram muitos cientistas, muitos pensadores, como a gente viu o caso do Galileu Galilei. Então, eles acabam perseguindo aí. Então, eles criam livros que não poderiam ler, livros que, inclusive, ficaram escondidos, ficaram queimados, ficaram envenenados, para que as pessoas não tivessem acesso. Então, outro fato é que eles vão fazer uma perseguição aos protestantes. Então, para combater o protestantismo, a Igreja Católica contou com a aliança, né, fundamental de algumas monarquias europeias, de alguns reis europeus. Na França, por exemplo, a perseguição aos protestantes ela foi intensa. Mesmo os protestantes se expandindo pelo reino, eles se expandiram pelo reino, eles não ficaram num lugar só. Então, eles foram principalmente para alguns centros comerciais importantes, porque, afinal, o protestantismo não condenava o lucro, não condenava o empréstimo de dinheiro a juros, a prática da usura, então eles se concentraram principalmente em Paris, Lyons e Orleans. Vou parar esse vídeo por aqui e vou continuar no próximo vídeo.